Existe uma diferença entre descansar e simplesmente desaparecer por algumas horas. Descansar alivia, você para, respira, dorme, fica quieto e alguma coisa dentro de você volta para o lugar. Mas tem dias que a gente não descansa. A gente só foge. Foge no celular, no sono, em vídeos que nem queria assistir. Foge em qualquer distração, pequeno o bastante para não parecer um problema. E quando percebe, passou uma hora, passou outra hora, e às vezes até o dia todo. E aquilo que precisava ser feito continua no mesmo lugar, só que agora com uma culpa maior. E é aí que a preguiça fica estranha, porque se fosse só descanso, você estaria melhor depois. Mas muitas vezes você termina mais cansado do que começou. Não porque você fez muita coisa, mas porque passou o dia inteiro evitando a própria vida. Você sabe que precisa responder aquela mensagem, que você precisa começar aquele trabalho, estudar, resolver alguma coisa, arrumar alguma coisa, cuidar de algo que dependa de você. O problema é que saber não faz você levantar. Isso talvez seja uma das coisas mais frustrantes de admitir. Às vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas ainda assim não consegue se mover. Por fora, parece simples. Alguém poderia olhar e dizer, é só fazer. E talvez em alguns momentos seja mesmo. Às vezes a gente complica as coisas que são simples, mas nem sempre. Porque tem uma preguiça que não parece só falta de vergonha na cara, nem falta de organização, muito menos falta de disciplina. Tem uma preguiça que parece uma recusa silenciosa, como se uma parte sua olhasse para tudo que precisa ser feito e dissesse, eu não quero lidar com isso agora. Não só com a tarefa, mas com tudo que vem junto dela. Porque uma tarefa quase nunca é só uma tarefa. Às vezes, responder uma mensagem significa encarar uma conversa que você está adiando. Começar um projeto significa aceitar que talvez ele não fique tão bom quanto você imaginou. Estudar significa lembrar que você está atrasado. Arrumar o quarto significa perceber que você deixou a sua própria vida acumular. Fazer o que precisa ser feito te coloca de volta diante de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que a preguiça tenta evitar. Existe uma palavra antiga que conversa muito com isso: assédia. Ela era usada para falar de um tipo de cansaço na alma, uma espécie de peso diante da própria vida. Não era só preguiça no sentido comum, era como uma dificuldade de permanecer no lugar onde você está, fazendo o que precisa ser feito. E eu acho isso muito forte porque às vezes a preguiça tem menos a ver com não querer fazer algo, mas a ver com querer estar presente na própria vida. A gente fala muito de preguiça como se fosse algo apenas o oposto da produtividade, mas talvez ela seja mais profunda que isso. Talvez, em muitos casos, ela seja uma forma de se proteger de uma verdade desconfortável. Enquanto você não faz, ainda existe fantasia. A fantasia de que você conseguiria se quisesse. A fantasia de que amanhã vai ser melhor. A fantasia de que uma versão mais disposta, mais focada, mais forte vai aparecer e resolver tudo. E o adiamento mantém essa versão viva, porque enquanto você não tenta, você também não se decepciona. Só que essa fantasia cobra caro, porque aquilo que você evita não desaparece, fica ali, crescendo no fundo da cabeça. Uma coisa pequena vira um peso enorme, a mensagem simples vira uma dívida emocional. O trabalho, que podia ter começado em meia hora, começou a parecer impossível. E quanto mais você adia, mais difícil fica voltar. Não porque a tarefa mudou, mas porque agora ela carrega uma coisa: a culpa de todos os dias que você fugiu dela. E talvez seja por isso que a preguiça consiga ser tão cansativa. Ela promete alívio, mas entrega peso. Você se deita pra fugir, mas não descansa. Pega o celular pra se distrair, mas não se diverte de verdade. Passa horas e horas fazendo qualquer coisa, mas por dentro sabe que está tentando não encarar uma coisa específica. E aí nasce uma sensação ruim, quase uma vergonha. Você não está apenas parado, você está assistindo a si mesmo se abandonando aos poucos. E isso é diferente de descanso. Descanso tem dignidade. Descanso é necessário. Descanso não vem com culpa.
O problema é que quando a gente chama de descanso aquilo que no fundo é só uma forma de sumir, e talvez muita gente esteja vivendo assim, não exatamente descansando, mas tentando desaparecer por algumas horas do peso de ter que existir, decidir, responder, tentar, continuar. Eu acho que existe uma pergunta escondida dentro de tudo isso. Talvez a pergunta não seja por que eu sou tão preguiçoso? Talvez a pergunta seja por que fazer o que eu preciso fazer começou a parecer tão ameaçador? Porque às vezes o que assusta não é a tarefa em si. O que assusta é o que ela revela. Ela revela que você está atrasado, que você não é tão constante quanto gostaria, revela que você prometeu coisas pra si mesmo e não sustentou, revela que a distância entre a vida que você diz querer e a pessoa que você tem conseguido ser mostra que você não é o gostosão que você acha que é. E essa distância machuca. Então a gente tenta cobrir com distração, mas a distração não resolve. Só continua fazendo o que a preguiça vive fazendo, adiando. E talvez a preguiça seja justamente isso, o adiamento do encontro com uma parte da sua vida que não quer olhar pra frente. Não porque você é fraco, mas porque olhar existe uma honestidade que cansa. Exige admitir que talvez você não esteja só procurando o momento certo. Talvez você esteja com medo de tentar descobrir o que vai ser mais difícil do que parecia na sua cabeça. Porque tentar expõe. Fazer algo de verdade tira você do campo da possibilidade. Enquanto você só imagina, tudo pode ser bonito. Você pode imaginar que vai estudar bem, criar algo bom, mudar a rotina, virar outra pessoa do dia pra noite. Mas quando começa, a realidade entra na conversa. A realidade costuma ser lenta, comum, longe dos holofotes e muito menos cinematográfica do que parece na nossa imaginação. Talvez seja por isso que para algumas pessoas ficar parado pareça mais seguro do que começar. Parado você sofre, mas pelo menos não é testado. Só que existe uma tristeza nisso tudo, porque aos poucos a pessoa começa a viver mais na ideia do que poderia fazer do que naquilo que realmente faz. Ela quer mudar, mas ela adia. Ela quer melhorar, mas ela foge. Ela quer viver melhor, mas ela passa os dias tentando não sentir o peso da própria vida. E com o tempo, a preguiça deixa de ser um comportamento isolado e ela começa a virar um tipo de identidade. A pessoa não diz mais, eu tô adiando. Ela começa a dizer, eu sou assim, esse é meu jeito. E quando alguém começa a se definir pelo próprio cansaço, sair do lugar fica ainda mais difícil. Talvez a preguiça mais profunda não seja falta de vontade. Talvez seja uma vontade ferida. Uma vontade que já tentou, já se prometeu, já acreditou e agora tem vergonha de acreditar de novo. Porque levantar e fazer não é só executar tarefas, é assumir o risco de tentar outra vez. E para quem já falhou consigo mesmo muitas vezes, tentar de novo parece quase humilhante. No fundo, talvez a preguiça incomode tanto porque ela mostra uma briga interna que ninguém quer admitir. Uma parte sua quer viver de um jeito, a outra parte não quer pagar o preço de estar presente nessa vida. Uma parte quer crescer, criar, estudar, mudar, resolver, crescer. A outra quer se esconder um pouco mais. E no meio dessas duas partes fica você, parado, cansado, vendo o feed, rolando tela, fingindo que tá descansando, enquanto sabe que alguma coisa dentro de você está pedindo atenção. E talvez seja por isso que simplesmente dizer levanta e faz não alcance o centro do problema, porque às vezes o que precisa levantar primeiro não é o corpo, é uma parte da pessoa que parou de acreditar no próprio esforço e ainda pode levá-la em algum lugar. Talvez a preguiça seja isso em muitos momentos, não a ausência de desejo, não a ausência de ambição, mas a ausência de confiança no desejo. Você ainda quer, mas não confia tanto em si mesmo que querer seja suficiente para te mover. Então, talvez a questão não seja romantizar a preguiça, porque ela destrói legal. Ela rouba tempo, corrói confiança, aumenta a culpa, atrasa a vida. Mas também não dá pra tratá-la como se fosse sempre uma coisa pequena e simples. Às vezes, por trás dela existe uma pessoa tentando não encarar a própria frustração, tentando não confirmar uma imagem ruim que já existe na cabeça dela mesma, tentando escapar por mais algumas horas da dor, sem perceber que a vida que ela quer exige uma presença que ela não sabe se consegue sustentar. E talvez a pergunta mais honesta seja essa:
Quando você diz que está com preguiça, do que exatamente você está fugindo? Da tarefa ou da versão que você quer aparecer para fazê-la? Porque talvez a preguiça não mostre apenas aquilo que você deixou de fazer. Talvez ela mostre o ponto exato onde a sua vida começou a parecer pesada demais para ser encarada sem distração.